Ricardo e esse é o canal Os Craques São Eternos. Hoje eu converso com um dos maiores meio-campistas dos anos 80. Vitor, que atuou pelo Flamengo, pelo Fluminense, Botafogo e Atlético Mineiro, e também Vasco da Gama. Tudo bem, Vitor? Ô, amigo, é um prazer, uma satisfação. Graças a Deus, meu amigo. Tudo na paz, graças ao meu bom Deus. Ao nosso bom Deus, com certeza. Vamos lá. Querido, eu queria que você contasse para a gente como é que foi o início da tua carreira no futebol. Ô, amigo, primeiro eu quero aí te agradecer, né, por essa oportunidade, por essa lembrança. Eu acho que isso aí, para a gente que é ex-atleta, uma lembrança dessa, eu acho que uma recordação dessa para a gente marca bastante, poder falar, né, do nosso passado, né, e poder falar daquilo que nós fizemos com grande amor. Eu tive a felicidade de começar no Flamengo. Eu saí daqui da minha cidade, de Portela, né, do interior do estado do Rio de Janeiro. Foi através de uma pessoa que depois se tornou um grande amigo meu, que foi o Loureiro Neto. O Loureiro Neto veio aqui na minha cidade cobrir um jogo do América, que jogava na época, era um grande time que o América tinha, né? O meio-campo era Tadeu Macline, Ivo, Braulio, País, Orlando. Alex. Era um timaço. Alex. O ataque, eu me lembro bem, tinha o Luizinho, o Flecha. Então, era um time muito bom. E eu estava com uns 15 para 16 anos, ele me viu jogar, perguntou se eu não queria ir treinar, e ele me levou para o Rio. Por coincidência, ele me levou para o Botafogo para treinar com o Joel Martins, mas tinha um goleiro lá do Flamengo, na época, Dr. Regis, me viu e me levou, perguntou se eu não queria ir para o Flamengo. Mas coincidência, né? E eu fui para o Flamengo e, por sorte, eu fiquei no Flamengo. Bendito olheiro, bendito olheiro. Agora, me responde uma coisa. Principalmente no Júnior, eu chegava cedo sempre para ver, porque o Flamengo sempre se notabilizou por ter um grande time de juniores, né? Você fazia muito gol. Cheguei a ver você a fazer um gol no meio de campo. Você chutava que era uma grandeza, rapaz. Como você... Isso foi uma coisa natural tua ou você procurou aprimorar? Eu tinha realmente a felicidade, amigo, de chutar bem, né? E chutava bem com as duas pernas, mas tudo também foi a questão de um aprimoramento. Como eu falei, quando eu comecei no Flamengo, eu dei muita sorte pelos treinadores, né, que lá passaram, e eu tive um treinador que foi muito importante para mim nas categorias de base, que foi o Américo Faria, o professor Américo Faria. Ele era o treinador, na época era juvenil, né? E no Flamengo a gente tinha um paredão de madeira, era uma tauba, né? Que era improvisada, e ele gostava que ficasse batendo ali, chutando de perna direita, de perna esquerda, né? E a gente que já tinha, vamos dizer assim, um dom, né, de bater bem na bola, com esse treinamento a mais, né? Eu acho que isso foi muito importante para que eu pudesse, né, desenvolver uma qualidade que eu tinha. E quem você se espelhou quando você começou a jogar? Todo jogador se espelha em alguns ídolos, né? Quem era teu ídolo naquela época e se você se espelhou nesse ídolo ou em outro jogador? A gente sempre, como você falou, a gente tinha assim, jogadores ídolos pela qual a gente torcia, né? Eu tinha 2 jogadores que eram meus ídolos, né? Mas não era da minha posição, que era o Zico e o Doval. Eu era muito assim apaixonado por esses 2, né? E o Doval e o Zico, né? O Zico e o Doval era a minha paixão, né? Mas depois, quando eu passei a jogar de volante assim, eu gostava de ver jogar, né? Que foi quando eu comecei assim a ver mais jogos, que na época era muito difícil. Era do Falcão, né? Que jogava no meio-campo, né?
que depois tive até a felicidade de participar de algum jogo com ele na Copa de 82, né? E na época de 70 era o Clodoaldo. Pois é, rapaz. Você conseguiu um feito que eu acho que eu, pelo menos, não é do meu conhecimento isso. Você foi convocado para a seleção brasileira estando na reserva. Você era reserva do Andrade, né? É verdade. Como é que você encarava isso? E como é que era o clima com o Andrade? Olha, eu costumo dizer que o Flamengo, na época, tinha um plantel assim, de vários jogadores com muita qualidade, né? A gente, é claro, que você tem os 11 titulares, mas você tem sempre 2 ou 3 que se considera assim, titular. O Flamengo, eu não diria isso, que o Flamengo, nessa década nossa de 80, onde o time se sagrou campeão mundial, Libertadores e 3 vezes brasileiro, 80, 82, 83, eu acho que o Flamengo tinha um plantel vamos dizer assim, que poderia se dizer que tinha 2 times, né? E a coincidência foi que eu já tinha sido convocado por Telê para a gente participar em 1981 de 3 amistosos que eu fiz. E o Telê gostava muito de mim. Nós jogamos contra a França, no Parque dos Príncipes, inclusive o Zico lá fez os 500 gols dele. Depois jogamos com a Inglaterra em Wembley, e depois jogamos com a Alemanha em Frankfurt. E nós ganhamos esses 3 amistosos, né? E isso foi em 81. Então, o Telê sempre me convocava, né? Assim, quando tinha algum jogo. E quando veio em 1982, que era o ano que iria ser o ano da Copa do Mundo na Espanha, eu tive uma distensão, uma contusão no final do ano, que eu nem pude participar do último jogo do Brasil, do Flamengo, no Mundial. Tá? Joguei a Libertadores e a final da Libertadores estava contundido também, que foi 11 dias depois, teve a final, que antes era um jogo só para o Mundial. Até porque o Leandro teve que jogar na cabeça da área, porque você... Não, quem jogou foi o Ney Dias. Não, o Leandro jogou na cabeça da área e o Ney Dias jogou na lateral, porque você estava contundido. Eu tive uma contusão. E como o jogo já foi no final de novembro, dia 23 de novembro, e o jogo do Brasil, e o jogo do Mundial já foi no dia 13 de dezembro. Verdade. Não deu tempo de eu me recuperar. Verdade. Então, o que aconteceu? Quando voltamos em janeiro, eu me recuperei. Eu me lembro perfeitamente que o jogo assim que marcou para a minha recuperação, um jogo que eu não esqueço. Campeonato Brasileiro, nós já estávamos perdendo para o São Paulo por 2-0, e eu entrei no intervalo desse jogo, acabou 2-0 o primeiro tempo. Eu voltei no intervalo, nós viramos esse jogo para 3-2. Eu estava na geral. Nesse jogo, então, esse jogo que eu voltei da minha recuperação. Então, eu já estava começando, entrando como titular e reserva, então, naquilo. E eu me lembro, nós fizemos um jogo... Você lembra no lugar de quem você entrou? Não me lembro. Chiquinho se machucou. Não me lembro, você vê. Teve aqui outro dia, né? Pô, te liguei. Grande Chiquinho. Chiquinho é amigão. Ele se machucou e você entrou no lugar dele. Entrei no intervalo. Nós estávamos perdendo 2-0, viramos o jogo. Isso. E aí, o que acontecia? Aí começava jogando eu, às vezes Andrade, jogava nós 2, e jogamos o jogo contra o Atlético Mineiro, que seria na quarta, e no domingo jogaria contra o Internacional no Beira-Rio. Olha como é que Deus faz as coisas. É verdade. Nós jogamos contra o Atlético, perdemos, fomos para o jogo contra o Inter, ia sair a convocação do Telê para o último jogo contra a Alemanha no Maracanã, que seria a despedida dos Jogos do Brasil no último amistoso, e para a Copa da Espanha.
E quando anunciou a convocação, o Carpegiani tinha que eu ia começar no banco. Aí saiu que eu ia começar no banco, tanto é que começou com o Andrade. Nós também estávamos perdendo o jogo para o Internacional. Eu entrei, ainda tive a felicidade de fazer o terceiro gol que virou e que não nos deu a possibilidade de jogar a semifinal do Brasileiro de 82, senão nem jogaria a final do Brasileiro. Então, houve uma polêmica, mas como é que convocou agora o volante que está na reserva, mas ele, como já me conhecia, o Tele sempre foi muito assim, criterioso, né? O Tele sempre foi uma pessoa muito correta, tanto é que quando veio o jogo da Alemanha, que nós ganhamos de 1-0, o gol do Júnior era 5 do Flamengo, que era eu, o Júnior, o Leandro, Adílio e Zico. O meio-campo. O Zico que deu um passe. Esse jogo foi você, o Adílio e o Zico. Isso aí, o meio-campo. O Adílio que deu um passe. E depois eu nem fui assim convocado, ele também me comunicou, porque o Batista, que foi como reserva do Falcão para a Copa de 82. É verdade. Agora, uma coisa eu tenho certeza, se você estivesse lá em 82, você não entregava aquela bola como o Cereza entregou, não. Cereza era um baita do jogador, né? Eu tenho as minhas restrições, mas acho que você jogava mais que ele, mas tudo bem. Agora, com relação ao Tele, né, eu tenho conversado aqui com muitos jogadores e eles têm afirmado a mesma coisa. Era um grande treinador e tudo, mas era muito teimoso. Você também acha isso, Vitor? Ele tinha as convicções. Eu tinha duas coisas que eu gostava muito do Tele. Era a forma de treinar, ele era igual o Cláudio Coutinho para mim, o Tele. Eu falo que eu devo essa sorte, porque eram treinadores, como dizer, eles estavam à frente do tempo deles. O Tele e o Coutinho estavam a tempo. Eles viam coisa que no futebol brasileiro ainda não existia e eles já viam. Ele já fazia acontecer. Então, eu tinha isso. Agora, o Tele, eu acho que, até pela Copa do Mundo, ele foi mais influenciado pela imprensa paulista do que a imprensa paulista sempre foi muito de dar palpite, até hoje. É verdade. Os carioca, eu acho que a gente se acomoda muito, amigo, muito. E o Tele, o erro dele foi não convocar para mim, o Roberto Dinamite, porque o que aconteceu? Nós tínhamos dois centroavantes, que era o Reinaldo, machucou, e o Careca. Eram os dois que resolveriam a coisa. A imprensa paulista fez uma pressão terrível para levar o Serginho Chulapa. Quando nós tínhamos o Roberto Dinamite já tinha jogado a Copa de 78, jogava muito. O Serginho não chegava aos pés do Roberto Dinamite. Só que tem como até hoje, você pega os comentários de quem faz o comentário paulista ou carioca, vê os carioca como é que são moderados. Não, né? O paulista lá mete o pau. É verdade. A imprensa paulista mete o pau e obriga a convocar. É verdade. O Dinamite esteve aqui outro dia, ele jogou até uma partidinha. Você joga isso aqui? Você joga isso aqui? Amigo, quando era moleque, jogava, meu amigo. Roberto jogou comigo aqui. Popoca também veio jogar comigo aqui. Ah, que legal. E aí, o que aconteceu? Eu falei, Roberto, a gente não ganhou aquela Copa porque o teimoso do Tele não colocou você. Não convocou. Porque a gente tinha um poste na frente, não tinha um centroavante. Não. Nem se compara com o Roberto. Né? Entendeu? Os gols que o Serginho perdeu, o Roberto não perderia. De jeito nenhum. Entendeu? E nem atrapalharia o Zico a fazer o gol se ele atrapalhou. É verdade. É aquele negócio que ontem eu falei que foi com o Jorginho que eu fiz ontem. Não, anteontem. Não lembro bem. O problema... Não, foi com o Oscar. Falei o seguinte, o Tele era excelente treinador, só que a teimosia dele prejudicava. Quem era o melhor goleiro
em 82? Era o Raul. Em compensação, ele brigou com o Raul no treino pela resposta que o Raul deu, que ele falou que o Raul não gostava de treinar, e o Raul virou para ele e falou: você me convoca pelo que eu jogo ou pelo que eu treino? Aí ele ficou ofendidinho. Brincadeira, né, cara? Ele é complicado, mas... Eu acho que ele acreditava muito no Valdir Pérez em função do que o Valdir tinha feito nas eliminatórias, né? Inclusive, nessas excursões que nós fizemos na Alemanha, o Valdir pegou 2 pênaltis lá na Alemanha nesse jogo. Verdade. Nós ganhamos o jogo de 2-1 na Alemanha, em Frankfurt, e o Valdir Pérez pegou 2 pênaltis. Mas mesmo deixando o Raul de lado, tinha goleiro melhor, né, Vitor? Tinha goleiro melhor. Eu acho que que eu falo assim, o Brasil, nessas épocas, né, você tinha uma enormidade de jogadores que era uma coisa espetacular, né? Era fantástico. Coisa espetacular. Infelizmente, hoje a gente, para achar um, tá difícil. Tá difícil. Qual foi o teu jogo inesquecível? Um pelo Flamengo e outro pela seleção? Eu acho assim, o que marcou assim para mim na seleção foi esse de 82, né? Contra a Alemanha. Contra a Alemanha, né? Agora, embora eu tenha jogado em todas as seleções de base, que na época era, hoje é sub-17, sub-19. Se eu não me engano, você foi campeão em Toulon junto com o Moser, não foi? Eu ganhei em Toulon, ganhei em Toulon. Eu fui campeão pan-americano em 1979, em Porto Rico. Eu fui campeão pré-olímpico 2 vezes. Eu fui tricampeão em Toulon com o Moser em 81. Então, a seleção de base eu joguei todas, né? E, graças a Deus, tive a felicidade de ser campeão. Uma coisa, igual você está falando assim, que antigamente não se divulgava, igual o pré-olímpico de 1984. Nós fomos campeão, a nossa seleção foi campeã, tá? E levaram o time a CBF, teve a castimonha de levar o time do Internacional para disputar uma Olimpíada, levou só o Romário e, se não me engano, até o Gilmar, 2 ou 3 jogadores. Levou só o Gilmar. Vou dizer para você quem ele levou. Só o Gilmar. Uma vergonha. E o nosso time... E o lateral, o Ronaldo do Corinthians. Só isso. Isso, uma vergonha. Era o time do Internacional. Uma vergonha. Tinha que perder mesmo. Isso ninguém fala. Porque o nosso time de 84 foi campeão lá, inclusive eu fui o artilheiro desse pré-olímpico. É um absurdo. Entendeu? Então, é umas coisas que acontecem no Brasil que a gente fica, né? É a política do dirigente estragou. Muito. Não, amigo, tem coisa, rapaz, que não dá para a gente aceitar, e se você fala, você é polêmico, você é isso, é igual fala o pessoal do São Paulo. Mete a boca. Amigo, eu sou contra a tudo hoje que se acontece. Quantos anos é o mesmo presidente do Sindicato dos Atletas? E ele teve metido com corrupção aí, não teve? O Alfredo? Vive metido. Saiu, entra eles da panela, rapaz. Quantos anos? Aí o cara fala assim, mas eu fiz um centro, tinha que fazer um estádio, tinha que fazer muito. Os anos que está ali, ninguém entra, ninguém sai. É a mesma coisa a CBF. Já até se esqueceram dos tantos presidentes que chegaram ali e roubou. É verdade. Tem que acabar com essas entidades, rapaz. Sindicato de treinador serve para quê? É verdade. Eu tenho uma tese que é o seguinte: futebol tem que ser feito por quem joga, por quem jogou. Então, infelizmente, hoje, o ex-jogador só vai ser técnico, vai ser manager, vai ser preparador físico, vai ser auxiliar, mas não se preocupa com gestão. Se ele começasse a se meter na política do futebol, talvez as coisas melhorassem, porque ele tem a visão de quem sofre os desdobramentos, né? Então, veja bem, quando o Zico foi candidato lá à FIFA,
todo mundo ficou com medo. E houve uma pressão muito grande. Por exemplo, eu acho que hoje o Zico seria o ideal para ser presidente da CBF. CBF. Que a coisa ia começar a moralizar. Entendeu? É isso que eu falo, amigo. Tinha que mudar isso, tirar todo mundo, não tirar todo mundo, ver o que presta, tira. E ter eleição não pode ser a mesma diretoria. É verdade. Você tem 5, 6 anos ou 10 anos. Sai e entra outro. Quem é o presidente do sindicato dos treinadores? É fulano, você vai ter 5, 6 anos, vai sair todo mundo teu, você não vai indicar ninguém. Quem é o presidente do sindicato dos jogadores? É fulano, está lá há 30, 40 anos. Você tem que mudar, cara. Tem que proibir a reeleição. Proibir a reeleição. Ou, no máximo, 2 anos e outra. Sem ser alguém indicado por eles. Com certeza. Porque sai um e entra outro da panela, igual a CBF. É complicado, amigo. É muito complicado. Eu acho que o futebol continua assim. Eu acho que até melhorar vai piorar um pouquinho ainda. Olha só, a tua maior decepção foi a não convocação para a Copa de 82 ou teve alguma coisa pior? Teve. As minhas contusões. Para mim, as minhas decepções maiores. Eu era um jogador que eu tinha uma qualidade técnica, mas o que eu mais gostava de mim era a minha vontade, era a minha determinação. Os clubes que eu passei, eu dava tudo. Eu tinha uma coisa comigo, amigo. Eu falava assim, eu jogo 10 minutos, eu saio de dentro do campo morto, mas os 10 minutos que eu tiver dentro de campo, eu dou o máximo. E eu tinha um pulmão, uma condição física boa. Mas naquela época a gente não tinha tanta musculação, não tinha fisiologista, não tinha massagista, não tinha nutricionista. Não tinha tanta frescura e se jogava mais. E se jogava. Então o meu músculo não aguentava a tanto de força que eu tinha. Então, meus maiores problemas, assim, minha maior decepção não é decepção, entre aspas, né? Você querer jogar, você querer participar e não participar por problema de contusão. Tanto é que, até nessa época, você perguntou de convocação de Tele, o Tele sempre quis me levar para o Atlético Mineiro. Eu falei, não, eu não saio do Flamengo, porque eu confiava em mim, tinha um grupo, né? E eu sempre estava entrando, estava sempre jogando, e acreditava em mim. Desde o momento que eu tivesse condição de jogar, eu acreditava. É verdade. E qual era o jogador mais difícil que você marcou, Vitor? Milka, assim, para a gente que marcasse, o futebol carioca era muito bom. Era aqueles jogadores que não dominavam a bola. Se você chegava, dava um toque. Tinha um camisa 10. Arthurzinho, Bebeto, Eloy, não deixava você dominar. Eles dominavam e tocavam logo, era muito rápido. Então, você tinha que estar bem para você poder acompanhar isso. E, naquela época, o meia esquerda fazia muito gol. O camisa 10 era o cara que armava e chegava. Chegava junto com o centroavante, né? Chegava junto. Você tinha um Mendonça, uns jogadores de muita qualidade. Muita qualidade. É verdade. E você fez parte, na realidade, de um evento qual muito se esperava, que era finalmente o Botafogo saiu da fila, né? Daquele time de 89. Isso. Você fez até gol contra o próprio Flamengo, né? Eu fui te fazer poucos gols, amigo. Na minha carreira, embora no Júnior eu fazia mais, que eu chutava bem. Mas o que acontecia? Na época, a gente jogava ou com um volante para liberar o lateral, ou 2 volantes, mas mesmo assim, igual no Flamengo. Jogava eu e Andrade. Aí liberava o Leandro e o Júnior sempre. Então, você se fechava. Mas os gols meus sempre foram muito importantes. Como eu falei, eu fiz contra o Inter, que nos levou à semifinal. Em 83, no tricampeonato, eu fiz gol contra o Atlético Paranaense. Nós ganhamos de 3-0, porque tinha perdido de 2-0 no Paraná. Nos levou à semifinal, na final contra o Santos. Eu não faço o terceiro gol. Verdade. Esse gol do Botafogo.
que nos levou à final com o Flamengo. Então, eram poucos gols, mas eram gols importantes. Aí eu penso assim, e eu gritava tanto o nome do Vitor, e hoje eu estou tendo que xingar ele. É verdade. Eu não me esqueço daquele jogo, não. Vitor, me diz uma coisa para a gente poder fechar. O que você hoje está achando e espera do futebol brasileiro? Traça um paralelo entre o futebol daquela época, que eu achava que achava não, eu acho, né? Eu penso assim, era um futebol que tinha magia, tinha o seu folclore, tudo, para um futebol que hoje é chato. Como é que você enxerga tudo isso? Olha, eu acho que algumas coisas mudou muito, umas para melhor e outras para pior, é normal. A qualidade, eu acho que caiu muito. Vamos tirar o exemplo dos times do Rio. Na nossa década de 80, todos os times do Rio, os 4 times jogavam a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e era um campeonato carioca que dava 120 mil a 150. O América também jogava. Bangu também jogava. Então, eu falei os 4, errando, eram os 6. É verdade. Jogava a primeira divisão, ainda tinha Olaria, Campo Grande, que jogava de prata e ainda era campeão. Então, isso aí você faz uma análise hoje, vê se melhorou ou se piorou, né? Então, os números mostram que piorou. Uma coisa que eu achava que iria melhorar, porque hoje há dinheiro, há fortuna no futebol. E você vê os clubes pobres, os clubes não têm estádio. Você pega vamos dizer assim, o futebol hoje inglês, que passa muito, vamos falar do topo, que o Brasil podia estar no topo, como é hoje o futebol inglês. Um time mediano tem estádio de futebol. Um time mediano tem torcida. Você pega os 4 times grandes do Rio, um tem estádio que é da década de 50, de 60, ultrapassado, mas ainda tem. E os outros 3? Nem estádio não tem. Então, sabe por quê? Volto ao meu pensamento. É o continuismo de diretorias que, igual o CBF, igual o sindicato de treinador, igual o sindicato de jogador, que não muda. E isso faz com que o futebol, embora ficou mais rico, mais milionário, agora, em termos de qualidade, ele ficou mais pobre e de estrutura também. Se fez campo de treinamento, CT de treinamento, que o Flamengo hoje é o topo, não tem nada igual ao Flamengo. Você fala, não, o Flamengo não deve, em termos de estrutura de treinamento, o time da Europa. Agora, cadê o estádio? É verdade. Estádio. Como que um clube igual o Flamengo não tem estádio? É verdade. É um absurdo. Você não acha, Vitor, que o fato de hoje a gente ter apenas o Neymar como um grande jogador é o reflexo também de não ter ex-jogadores na base, em todos os escalões até chegar ao profissional? Porque tem muito professor hoje, né? Tem muito catedrático que fez faculdade de futebol, curso aqui, curso ali, mas não tem aquela prática, não tem aquela experiência. Com certeza, Milton. Com certeza, Milton. Eu saí de Portela e cheguei numa seleção por um olheiro que nem era ligado a clube nenhum, que era um repórter. Tá? Eu tenho uma entrevista do Américo Faria que eu fui treinar, por coincidência. Eu cheguei, eu e o Leandro fala até isso. Nós fomos fazer um teste à peneira, foi eu e o Leandro junto, no 24º BIP, ali na entrada da Ilha do Governador. E o Américo Faria deu entrevista. Numa das peneiras que ele viu, ele tirou 2 jogadores que chegaram à seleção brasileira. Hoje, Amilcar, se eu aqui em Portela, eu vejo um jogador, posso estar enganado, um menino, um jovem,
que eu quiser levar para algum time, eu não levo, porque só empresário que leva, é só empresário, você não chega nem no Flamengo. Eu tive uma vez uma oportunidade com o Valtinho, que é lateralidade do Júnior, falou, Vitão, eu nem sei quem é, o empresário bota, nem eu. O treinador do Júnior não pode escolher um menino. Se ele vê um menino, ele não pode levar. Ô, amigo, tudo errado, meu amigo. Mas vai falar isso para ele. O que é isso? Grana. Grana. Quer dizer, então acabou. Você fala assim, o Neymar apareceu como no Santos? Levado por alguém. Então, o clube hoje tem oleiro. Eles escolhem os oleiros. Agora, para você entrar nesse oleiro, você tem que estar na panela deles, na política deles. Senão, você não entra nem no clube. Foi o excesso. Todo mundo está concordando comigo, Vitor, porque o excesso de profissionalização, que, na realidade, foi um grande disfarce para nego ganhar um dinheirinho, estragou o futebol brasileiro. Que hoje a gente imita o europeu, quando, na realidade, os europeus tentavam imitar a gente e não conseguiam. Mas engraçado, isso que você está falando, imita o europeu em que sentido? Porque os europeus têm estádio, igual eu falei. Nós não temos. Em querer jogar. Não, em querer jogar. O Brasil hoje não joga com ponta. O Brasil não joga com ponta. Vitor, antigamente, na tua época, se jogava. Igual tá falando. Time, tinha um grande ponta. Um grande ponta, um grande camisa 10, um grande meio-campo, um ou dois grandes zagueiros, dois grandes laterais e um grande goleiro. Hoje não tem. É um absurdo. Eu me sinto envergonhado. Você, meu amigo, acabou de falar que semana passada, sentou aí que eu entrei no lugar dele, o Flamengo contratou o ponta-direita do Olaria. Exatamente. Chiquinho veio do Olaria, um puta de um ponta. Exatamente. De uma qualidade, um jogador veloz. O Flamengo contratou o Reinaldo, que veio do América, contratou o Robertinho, do Fluminense, só ponta direita veloz. O Wilson, o xodó da vovó, que veio do Vasco. É verdade. Todos os times tinham. Nilton Batata dos Santos. João Paulo. Paulo César do São Paulo. Tinha aquele... Você tinha o Zé Sérgio. Você tinha o João Paulo dos Santos. Nossa Senhora! Chico Espina do Internacional. Tarcísio lá no Grêmio. Isso, e o reserva do Tarcísio quem era? Renato Era o Gaúcho. Renato. Então você vê como é que eram as coisas. O próprio Éder, que saiu do Grêmio e foi para o Atlético. Hoje em dia, para achar está difícil. Está difícil. Porque, na realidade, jogam tudo igual. Tudo igual. Tudo igual e é o empresário que escolhe, amigo. É verdade. Não é quem entende. O empresário entende de ganhar dinheiro, de botar o jogador e dar condição para ele ir para a Europa. Tudo bem. É verdade. Agora, ele não entende. Quem tem que ver um menino escolher é quem está, igual você falou, é um ex-atleta. Não, veja bem, não que vai ter que ser assim ou que vai aproveitar, não, mas a tendência de dar certo é muito maior. Com certeza, porque o olho clínico, principalmente nessa função, é primordial. É uma coisa que eu não entendo assim. Vai treinar goleiro. Normalmente, quem são os treinadores de goleiro? São ex-goleiro. Então, se para escolher algum jogador, tinha que ser um ex-jogador. Não vamos muito longe, Vitor. O Tafarel foi o primeiro goleiro a ir para o mercado europeu. Foi considerado o melhor goleiro do mundo. Quem era o treinador dele? Nielsen, que jogou com você, ex-goleiro. Exatamente. A gente não precisa correr, está escrito. Está escrito. Essa semana eu fiz uma live com o Rogers, que foi goleiro do Flamengo. Ele está me devendo. Outro dia ele marcou comigo, aí a gente adiou, a gente vai gravar aí. Pessoa da melhor qualidade, e ele falou, os dois treinadores dele, que ele gostava muito, do Tafarel e do Cantarelli. Quer dizer, está no meio. É verdade, é verdade. Eu acho que, sabe, marginalizam muito o ex-atleta justamente porque ele sabe.
Porque ele sabe. Não, e que tem condições de falar alguma coisa com quem não entende. Porque aquele negócio, Vitor, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Entendeu? É verdade. Está pela seleção brasileira. A gente não tem um treinador. A gente tem o tal gestor de pessoas. É tanta coisa, é tanta frescura, tanto mimimi que dá nojo. Dá nojo. Dá nojo. Você falou tudo. Não pode bater falta, não pode treinar falta. O que o Zico ficava, cara? O Zico ficava 1, 2 horas treinando. Entendeu? Hoje existe um tal de fisiologista é que o jogador não pode fazer isso, que vai machucar, não pode. É repetição, é treinamento, tem que acabar com essa. Ô, Amilcar, eu não aguento de ver, rapaz, quando eu falo assim, eu vou poupar. Vai poupar o quê? A gente jogava quarta e domingo e não tinha estrutura, rapaz. E os torneios da Europa. Os torneios fazia amistoso, exatamente. E tudo, e tá todo mundo aí. Agora os caras têm uma estrutura danada, jogam um sábado, uma quinta, tem que poupar poupar o quê, meu amigo? Agora, Vitor, pensa uma coisa. Aquele time de 81, se tivesse esse tratamento de hoje, ia ficar 10 anos ganhando tudo e ninguém ia ganhar. Eu queria ver mandar poupar o Júnior, poupar o Zico. Mas você sabe também, ninguém queria sair. Subiu a imagem aí. É bateria. Tá ali? Voltou. Ninguém Ela queria deu sinal sair. Que vai acabar. Ninguém queria sair. Isso aí. Mas, infelizmente, esse é o panorama que a gente tem hoje, né, Vitor? Mas, olha, querido, eu quero te agradecer muito. Tá? Pô, eu que agradeço. Agradeço muito. E você falou aí no início que você agradece a nossa lembrança, não. Lembrar de vocês é uma obrigação para a gente, porque vocês fizeram a nossa alegria. A alegria do futebol brasileiro que hoje a gente não vê mais. Eu que te agradeço. Amigo, que eu volto a te falar, cara. Muito obrigado mesmo por essa lembrança, por essa consideração, cara. Eu acho que o agradecimento é nosso, porque nós... É igual eu falo, hoje a gente é um esquecido, vamos dizer assim, até para os clubes, que eu comento às vezes nas lives que eu falo, os clubes são incapazes de dar uma carteirinha de ex-atleta para falar assim, fulano jogou aqui de tal a tal, para um dia, se quiser fazer uma visita, eu tenho 3 filhos, levar para ver, porque foi a minha vida o Flamengo, foi 9 anos, foi onde eu ganhei meu pão, o Vasco, o Botafogo, o Atlético Mineiro, o Fluminense, foi a minha vida, né? Então, a gente realmente fica um pouco assim, esquecido, um pouco distante, né? Mas eu sei que entendo que isso faz parte. E quanto a essa oportunidade, essas lives, de poder falar, muito obrigado mesmo. Muito obrigado pela lembrança e pela consideração. Meu. Vocês sempre vão estar nos nossos corações. Com certeza. Tá bom, meu querido? Muito obrigado. Muito obrigado mesmo aí pela tua colaboração aqui para o nosso canal e eu vou te esperar no dia 30, hein? Vamos lá, se Deus quiser. Tá bom, meu querido?